E eu vim gravar hoje um vídeo sobre aula do 8º ano. Me perdoem a qualidade da câmera, é que eu tô gravando com a webcam do meu computador porque a câmera ficou sem memória. E eu estou sem meu cabo USB para poder passar as coisas pro computador e apagar, então vai ter que ser com essa qualidade mesmo. Eu nem ia gravar esse vídeo porque é assunto de 8º ano e eu tô no 9º, mas eu estou gravando especialmente para uma amiga, que é a Valentina. Valentina, se você estiver assistindo isso, que eu espero que você esteja, mocinha, porque eu tô gravando isso pra te ajudar na prova, tá bom? Então, se você estiver assistindo isso, um beijo. E eu queria... vai ser sobre o assunto de teste dela, que eu acredito que seja o assunto de teste do 8º ano. Eu vou usar... não é o mesmo livro dela, da escola dela, mas eu vou usar o meu livro como base, que é o História, Sociedade e Cidadania. Nesse vídeo vamos falar sobre... eu vou falar com o título do livro, tá? A Marcha da Colonização na América Portuguesa. Até o final do século XVI, no Brasil, a população vivia no litoral. Não havia quase ninguém no interior do Brasil, porque o acesso era muito difícil. Isso começou a mudar a partir do século XVII, com a ajuda dos jesuítas, dos soldados, dos bandeirantes e dos criadores de gado. No início da época de colonização, piratas europeus, holandeses, franceses, espanhóis, ingleses, enfim, tinham tirado daqui pau-brasil e outras riquezas. Às vezes eles até se aliavam a grupos indígenas, como os potiguaras e os franceses, que tiveram uma relação estreita durante um período na região onde hoje é a Paraíba. Por causa desse tipo de pirataria, enviaram para o Brasil soldados portugueses que tinham que proteger o litoral. Lá eles ergueram fortes, eles criaram povoados e eles começaram o povoamento de onde foram várias capitanias brasileiras na época. No início da colonização, eu tenho certeza que vocês já estudaram e se lembram disso, foram enviadas para o Brasil entradas. O que são as entradas? As entradas são expedições oficiais que o governo português mandava em busca de ouro e pedras preciosas. Só que elas não foram muito bem sucedidas. Então, haviam também as bandeiras, que essas, por sua vez, eram expedições particulares, ou seja, não eram financiadas pelo governo, e partiam muitas vezes de São Paulo para o meio da mata para procurar caçar e capturar índios e também para encontrar ouro e pedras preciosas. Considera-se que houve 3 tipos de bandeirismo importantes, assim, eu digo os principais, que era o de caça ao índio, o de busca por ouro e diamantes e o sertanismo de contrato. Eu não tenho certeza, mas eu acho que isso é assunto que a gente vê em 5º ano e 6º ano. Em 8º ano, isso já devia estar bem fixado. Vamos começar falando sobre as bandeiras de caça ao índio. Em 1620, por aí, início do século XVII, a procura por trabalhadores, especialmente nessas regiões de São Paulo e tal, começou a ser muito maior. Então, houve muita procura por índios, e aí foram organizadas as bandeiras de caça ao índio. Ou seja, eles procuravam e capturavam índios para trabalhar. Às vezes, era uma técnica que eles usavam, atacar missões jesuítas, para eles poderem conseguir vários índios de uma só vez. Essas eram as bandeiras de caça ao índio. Busca por ouro e diamantes. Desde sempre, desde que começaram esse tipo de expedição, os bandeirantes, enfim, as pessoas, os exploradores, encontravam pequenas quantidades de ouro no leito dos rios. No século XVII, houve uma crise econômica em Portugal, e isso fez com que o rei de Portugal escrevesse uma carta mandando os exploradores procurarem ouro e pedras preciosas, porque isso ajudaria muito a coroa portuguesa. Dá pra ver, né? Um bandeirante chamado Fernão Dias Pais partiu de São Paulo para o sertão mineiro em 1674, ou seja, já está mais para o final, já passou da metade do século XVII. Ele achava que ele tinha encontrado esmeraldas, mas na verdade eram turmalinas, que são pedras que não têm nenhum valor econômico. Porém, esse caminho aberto por esse Fernão Dias Pais ajudou muito outros bandeirantes a encontrarem ouro no interior do Brasil.
Dentre esses bandeirantes nós podemos ver Pascoal Moreira Cabral, Antônio Rodrigues Arzão e Bartolomeu Bueno da Silva. Depois que foi descoberto o ouro nesse tipo de região, foram organizadas as monções, que eram expedições para vender roupas, alimentos e etc. nesses lugares onde foi descoberto o ouro. Por quê? Porque correu gente pra lá. Por fim, nós vamos falar do sertanismo de contrato. O sertanismo de contrato é um tipo de negócio que eles faziam que era para combater as rebeliões de índios e afrodescendentes em relação à escravidão. Então, eles contratavam pessoas para capturar fugitivos, para combater revoltas, etc. Então, e quanto aos jesuítas? A participação dos jesuítas também é bastante importante, porque eles, eu não digo que é correta, eu digo que é importante, porque eles fundaram várias missões, que eram lugares onde os índios eram catequizados, eram iniciados ao catolicismo, onde eles trabalhavam, etc. Esses padres combatiam a escravidão indígena, inclusive conseguiram fazer com que o rei de Portugal aprovasse uma lei impedindo que indígenas fossem escravizados. Isso gerou um grande problema de mão de obra no Brasil e muita gente ficou irritada, especialmente nos estados do Grão-Pará, que corresponde a Amazonas e Pará, e do Maranhão, que é aqui por perto. Agora nós vamos falar sobre a revolta de Beckman, que está entre um dos pontos da prova dessa minha amiga e que eu acho importante para todo mundo. A revolta de Beckman foi por causa dessa lei que eu acabei de falar. Acontece que a economia principal do estado do Grão-Pará, que hoje corresponde a Amazonas e Pará, mais ou menos, eram as drogas do sertão. Não estou falando de droga tipo maconha, tá? As drogas do sertão eram coisas de bastante valor econômico, que só era possível de encontrar tipo cacau, canela, castanha do Pará, guaraná e outras plantas que eram aromáticas, medicinais, enfim, esse tipo de coisa. Essas eram as drogas do sertão e isso era a base da economia. Acontece que quem extraía essas drogas do sertão eram os indígenas escravizados. Então, quando saiu essa lei que proibia a escravização indígena, o pessoal chiou. Deixou todo mundo irritadíssimo e eles começaram a exigir uma atitude do governo em relação a isso. Acontece que o governo de Portugal queria contornar a situação e eles criaram a Companhia de Comércio do Maranhão, que estava comprometida a levar africanos escravizados a vender no Maranhão. Sim, porque eu esqueci de comentar, mas o Maranhão também chiou com essa história. Mas enfim, para vender os escravos no Maranhão e para garantir a mão de obra. Acontece que eles não cumpriram o que prometeram e ainda por cima enganavam, vendiam produtos caros e pagavam barato pelo que compravam. Então a Companhia do Comércio do Maranhão deixou as pessoas mais irritadas do que elas já estavam. Se é que isso era possível. Começou a revolta de Beckman porque os colonos começaram a organizar um tipo de rebelião contra o governo, a Companhia de Comércio do Maranhão e os jesuítas, acusando todo mundo de corrupção, o que possivelmente era bem justo. A revolta de Beckman foi um movimento armado, liderado por um senhor de engenho local chamado Manuel Beckman, em que eles invadiram a Companhia de Comércio, destituíram o governador do Maranhão do cargo, ocuparam as escolas jesuítas de São Luís e fizeram muita gente fugir. E isso aconteceu em 1684, no final do século XVII, e foi chamado de Revolta de Beckman por causa do Manuel Beckman. O governo de Portugal reprimiu a ação e mandou enforcar Manuel Beckman. Ele morreu, mas ao mesmo tempo o governo português atendeu algumas das exigências dos colonos, acabou com a Companhia de Comércio e voltou a permitir a escravização indígena. O próximo assunto é a criação de gado e como isso contribuiu muito para o povoamento do Brasil. Em primeiro lugar, nós vamos falar do gado no Nordeste, que foi introduzido pelo governador Tomé de Souza. Ele era inicialmente usado para mover a moenda do engenho e por isso era criado no engenho mesmo, no lugar onde se produzia açúcar, que eu creio que vocês também já tenham estudado desde o 5º ano.
Mas eles perceberam logo que isso não era lucro, porque o gado pisoteava as plantações e ocupava terras que poderiam ser usadas para a plantação. Então, os senhores de engenho passaram a criar gado em territórios vizinhos aos engenhos, e foi assim que aos poucos o gado foi entrando no interior do Brasil. O gado era um negócio extremamente lucrativo porque ele se locomovia sozinho, sobrevivia em regiões áridas, garantia alimentação nutritiva e ainda por cima dava couro, então era completamente aproveitável. E é claro, também exigia pouca mão de obra, porque, não era que nem uma plantação que a pessoa tinha que fazer todas as etapas e tal. No primeiro ano do século XVIII, foi proibida a criação de gado no litoral. Por quê? Porque o rei de Portugal queria que as terras mais férteis fossem reservadas para a plantação de cana. E foi assim que o gado começou a entrar para o interior. Agora, a questão do gado no sul, vamos sair do Nordeste. Vocês se lembram que as missões jesuítas foram invadidas pelos bandeirantes? Aquilo que eu comentei antes? Pois é, o gado dessas missões acabou se espalhando pela área depois dessa invasão. E como nessa área do sul o pasto é de ótima qualidade, não demorou nada para que o gado, as mulas, bois, vacas, enfim, aumentasse muito em tamanho, em quantidade. Então, eles viram, né? E aí os moradores de São Paulo, de Laguna e de Desterro... parei. Clarissa Desterro, oi. Enfim, os moradores de São Paulo, de Laguna e de Desterro foram atraídos pelo banho que não tinha dono. Então eles começaram a se mudar para essa região do sul, a caçar o gado selvagem e, é claro, a comer e exportar o couro depois, ou seja, eles ganhavam muito com isso. O rei de Portugal, para variar, se interessou também pelas riquezas do sul e mandou construir a colônia do Sacramento às margens do Rio Prata, em Santa Catarina. Então, vocês já viram, o que antes era terra de ninguém, virou a colônia do Sacramento, que é um negócio bastante importante. Quando no Centro-Sul foi descoberto o ouro, o pessoal do Sul começou a vender os animais para carregar em carga e tal, que era muito necessário nessa região mineradora. Então eles começaram a lucrar ainda mais. Passado um tempo, os criadores de gado sulistas aprenderam a produzir a charque, que é aquele tipo de carne seca que tem grande duração, e isso também se tornou muito lucrativo. Então vocês viram que gado dá muito dinheiro. Agora vamos falar sobre as novas fronteiras no Brasil colonial. Então vocês veem, os brasileiros aqui, a mando de Portugal, avançaram nas terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam à Espanha. E aí o governo português tentou legalizar esse território, esse tipo de território, como português, mediante uma série de acordos feitos com a Espanha. Tem vários importantes, mas eu vou falar aqui do Tratado de Madrid, que, pelo que eu aprendi, é o mais importante de todos. Ele foi assinado em 1750, ou seja, bem no meio do século XVIII, por Portugal e Espanha, e dava para a Espanha a colônia do Sacramento. Em troca, Portugal recebia os 7 povos das missões, que era uma área que queria, situada no Rio Grande do Sul, ou melhor, onde hoje, atualmente, é Rio Grande do Sul. Então, esse território dos 7 povos das missões eram 7 grandes aldeamentos construídos pelos jesuítas espanhóis. Nesse tratado ficou estabelecido que esses jesuítas deveriam levar móveis e bagagens quando fossem embora, assim como os guaranis. Só que os guaranis não aceitaram ter que mudar de terra. E os jesuítas, sinceramente, também não. E foi assim que se iniciou a Guerra Guaranítica, que foi quando esses guaranis, incentivados pelos jesuítas, foram num conflito armado contra Portugal e Espanha para impedir que o tratado fosse cumprido. Acontece que isso se tornou um massacre. Portugal e Espanha acabaram com os indígenas e 6 anos depois da assinatura do Tratado de Madrid, 7 povos das missões foi ocupado pelos portugueses, em 56. Tem outros 2 tratados importantes, eu não considero tão importantes quanto o Tratado de Madrid, mas a nível de 8º ano é importante que vocês saibam, especialmente para a prova. O primeiro deles é o Tratado de São Ildefonso, de 1777, mais para o final do século XVIII.
Esse tratado foi assinado por Portugal e Espanha também e devolvia para a Espanha tanto a colônia do Sacramento quanto os 7 povos das missões. E em troca eles dariam para Portugal alguns territórios sulistas que eles tinham tomado. Só que os portugueses não ficaram muito felizes com isso, se sentiram prejudicados por esse tratado e exigiram um novo. Esse novo, por sua vez, se chamava Tratado de Badajoz e foi assinado em 1801 por Portugal e Espanha, que praticamente restabelecia o Tratado de Madrid, dando 7 povos das missões para Portugal e a colônia do Sacramento para a Espanha. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre Minas Gerais e sobre o ouro. Já estamos acabando o assunto, depois eu posso fazer uma revisão geral se vocês quiserem. Mas enfim, vamos falar sobre a corrida do ouro em Minas Gerais. Vocês viram que no início do século XVII, em 1603, foi descoberto ouro em uma determinada região que hoje ficou conhecida como Minas Gerais, porque foram descobertas muitas minas de ouro, como por exemplo a mina de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Então vocês já viram, fofoquinha sempre se espalha rápido. Então foi espalhada pelo Brasil inteiro a notícia de que em Minas Gerais tinha sido encontrado ouro. Então muita, mas muita gente foi para Minas Gerais com a intenção de enriquecer fácil e trouxeram milhares de africanos escravizados para trabalharem naquela nova área de mineração. O único problema é que as pessoas estavam tão preocupadas com ouro que se esqueciam de plantar, de criar, e aí não tinham o que comer, não tinham o que vestir, não tinham onde morar. As pessoas abandonavam vilas, iam morar no mato à procura de fruta para comer, tinham crises de fome horríveis de vez em quando. Só que depois eles começaram a se tocar, começaram a cuidar mais dessa situação e usando o ouro como moeda, eles começaram a comprar também o que eles precisavam, que era uma coisa que antes não acontecia. A Guerra dos Emboabas, essa minha amiga me mandou o cronograma de provas dela e eu nem vi aparecer no cronograma, então eu não vou me demorar muito. A Guerra dos Emboabas foi a guerra mais séria que teve em relação a esse negócio de mineração, que era dos mineradores que já estavam, dos paulistas, e dos recém-chegados, que eram portugueses e outras pessoas de outras partes do Brasil. Eles receberam, esses recém-chegados, o nome de emboabas, porque eles usavam botas de cano alto e era uma palavra de origem tupi, emboabas, para dizer aves de pés emplumados. Então, vocês já entenderam, emboabas são os recém-chegados. Isso aconteceu no início, bem iniciozinho do século XVIII, na primeira década do século XVIII, e foi vencida pelos emboabas, sendo o líder deles nomeado governador da capitania do Rio de Janeiro, que foi separada de Minas Gerais e São Paulo. Foi assim que ela surgiu. Para controlarem melhor a população, foram fundadas várias vilas, sendo as principais. Ribeirão da Nossa Senhora do Carmo, na verdade, era a principal. Depois surgiram outras, tipo Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. O Ribeirão da Nossa Senhora do Carmo é a atual Mariana, em Minas Gerais. Bem no início do século XVIII, em 1702, foi criado a Intendência de Minas, que era um órgão criado pelo governo português para controlar essa situação da mineração. Então, agora nós vamos falar sobre isso e sobre o controle sobre o ouro, que é sobre essa. Agora a gente vai falar de um assunto mais sério relacionado a isso, que são as leis que foram criadas. A primeira lei dizia que se um morador descobrisse ouro numa região de Minas Gerais, ele era obrigado a levar para o intendente, que era uma pessoa do órgão da Intendência de Minas. Esse intendente dividia as minas em lotes, que eram as chamadas datas. E era assim que ocorria a divisão dessas datas. A pessoa que descobriu tinha direito a escolher 2 das datas. Depois, a próxima era do rei de Portugal. As outras eram divididas entre os mineradores, sendo as maiores para quem tivesse mais escravos e as menores para quem tivesse menos. Mas aí que tá. Isso era legal e tal, porque a Intendência de Minas acabava, de certa forma, incentivando a mineração. Mas o problema é que punha imposto em tudo. Então era bem complicado, né? Aí que ficou sério o negócio. Então esses impostos eram sobre tudo. Era sobre os trabalhadores, os escravos, comida,
roupas, ferramentas de mineração e, obviamente, sobre o ouro, que era o mais importante e era o que tinha maior carga de impostos. O imposto mais importante era o quinto, que dizia que 20% do ouro extraído era da coroa portuguesa. A cobrança era feita principalmente nas estradas, que eram policiadas por soldados, os dragões de Minas. Cópia dos dragões da Rainha Vitória? Não sei, mas deve ser os dragões do Regimento de Minas, que eram os soldados que tinham que cobrar esses impostos nas estradas. E é aí que começou a questão do contrabando. Quanto maior era a cobrança fiscal, mais as pessoas contrabandeavam. Elas escondiam ouro na sola do sapato, entre os dedos dos pés, nos cabelos, em crina de cavalo, e é claro, nos santos do Pauoco. Que aquela expressão santo do Pauoco, que quer dizer uma pessoa falsa e tal, vem daí, porque tinham imagens de santos que eram de madeira e atrás tinha um recorte, que era onde eles colocavam o ouro escondido. Tipo uma estatuazinha de santo. Tipo... não é de santo, mas vamos lá. Tem isso aqui, que digamos que fosse um santo. Aqui atrás teria um recorte, onde se colocava o ouro, onde escondiam o ouro. E aí era assim que eles contrabandeavam o ouro e tentavam evitar pagar os impostos, escondendo em tudo quanto era lugar possível. Vamos falar agora sobre a revolta de Vila Rica. O governo português foi ficando chateado com esse negócio, né, do contrabando, e aí começaram a criar diversas formas de tentar diminuir o contrabando e dificultar. E foi assim que eles criaram as casas de fundição. As casas de fundição eram um lugar onde o ouro era transformado em barras. Vocês sabem aquelas barras de ouro? Pois é. Ele era selado e já extraíam o quinto. Ou seja, isso impedia com que as pessoas... não impedia, nunca impede, mas dificultava as pessoas contrabandearem o ouro. E isso deixou todo mundo muito chateado, óbvio. E foi assim que em 1720, no início do século XVIII, ocorreu a revolta de Vila Rica, que exigia a diminuição do preço dos alimentos e, é claro, a anulação do decreto que criara as casas de fundição. Essa revolta foi duramente reprimida, um dos líderes foi morto e teve o corpo esquartejado e exposto na beira das estradas. Depois disso, vocês percebem bem, a situação começou a ficar tensa, né? E a Capitania de Minas Gerais foi criada para que o governo tivesse maior controle sobre ela. Então vocês já viram, essas revoltas eram perigosas para o pessoal. Muitas mudanças ocorreram na sociedade depois dessa fase mineradora que vocês estão vendo. Dentre elas, a própria capital do Brasil foi... Aí, é claro, isso contribuiu para a vida nas cidades, para o povoamento do interior, para o comércio interno, para o crescimento do mercado interno. Isso colaborou muito para o Brasil de diversas formas, e esse século XVIII foi conhecido como o século do ouro. Vamos fechar falando sobre a sociedade mineradora, que era dividida entre as pessoas ricas, as pessoas ricas, a classe média, os homens pobres, porém livres, e os escravizados. Por incrível que pareça, as fortunas de verdade que tinham nas minas, na região das minas, não eram dos donos de minas. No geral, foram pouquíssimos os donos de minas que enriqueceram de verdade. Os ricos mesmo eram os comerciantes que vendiam coisas para os mineradores, tipo comida, ferramentas e essas coisas. Eles eram os ricos de verdade ali, naquele lugar. Tinha a classe trabalhadora, era a classe média. Tinha artesãos, gente que mexia com ouro, carpinteiros, advogados, médicos, padres, gente que minerava com pouquíssima gente, com pouquíssima mão de obra, que eram os garimpeiros, que tinham tipo 5 escravos, vendedores, assim, donos de vendinhas, de lojinhas. E esse pessoal, eles eram a classe média. Eles tinham uma renda interessante, assim, mas eles não eram ricos. Eles não tinham muito dinheiro, eles eram as camadas médicas.
as camadas médias. Existiam exceções, que eram os artistas. É bem complicado você ver um artista ficando realmente rico, mas esses que atingiam o prestígio, que eles conseguiam ser realmente apreciados na sociedade, conseguiam chegar à classe média. Então, tem os artistas, mas eles são minoria na classe média. Temos os homens livres, porém pobres, que são, no geral, mineradores, imigrantes e, é claro, os mendigos, que como eles não tinham trabalho, eles não tinham nada, foram chamados de desclassificados. Eles eram chamados de vadios pelas autoridades e, no geral, eram os pardos e negros. Mas livres, lembrando, sempre livres, eles não eram escravos. Acontece que essas mesmas autoridades que marginalizavam eles, quando precisavam de alguém para fazer o trabalho pesado, chamavam eles. Então a gente vê que as coisas não mudaram muito, né? Mas, pois é essa classe dos homens pobres livres. E é claro, tem os escravos, que vocês já conhecem bem a situação deles no país. Eles eram muito maltratados, eles não recebiam nada, trabalhavam à força, muitas vezes, na maior parte das vezes, eram negros africanos, às vezes índios. Então, é isso. Vocês entenderam? Eu acredito que sim. E eu acho que nós fechamos o assunto por aqui. Qualquer dúvida, vocês me perguntam nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em responder. Espero que vocês tirem uma boa nota. Então é isso. Eu espero que vocês tenham notas ótimas e é isso. Então, tchau, gente. Até o próximo vídeo.